Recebam agora Dani Valadares, diretora do Flourish e líder do The Grove em Atlanta. Senhor, obrigada por esse dia que já estava nos seus planos há muito, muito, muito tempo. Eu peço que cada mulher nesse lugar tenha convicção, Senhor, que o Senhor trouxe ela até aqui, incluindo a mim mesma. Que nós possamos nos sentir exatamente onde o Senhor quer que a gente esteja. E eu peço, Deus, no seu nome, Senhor Jesus, que o Senhor use a minha vida, minhas palavras, para que elas sejam palavras que possam ajudar em alguma coisa para alguém nesse lugar. Usa a minha vida, Espírito Santo, que a gente possa sentir a sua presença. Abra a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu sou a Dani, não adianta falar Daniele, porque brasileiro você fala Daniele, aí da segunda vez que ele te chama já fala, oi Dani, tudo bem? Eu adoro isso. E como a Erika falou, eu moro em Atlanta, eu sou brasileira. Eu nasci e cresci em São Paulo, capital. Sou muito orgulhosa disso, amo São Paulo. E o Brasil, né, inteiro. Mas eu estou aqui há 22 anos. Geralmente eu não falo a idade que eu cheguei, porque tem gente aqui que é boa em matemática. Mas eu cheguei com 24 anos, eu trabalhava já em São Paulo, precisava aprender inglês. Ia ficar 1 ano e acabei ficando aqui há 22, sou casada há 13. Eu tenho um marido maravilhoso. Eu acho ele bonito, mas eu estou falando que ele é maravilhoso, assim, ele é um ótimo marido. E eu tenho 2 filhos, a Sofia, de 9 anos, e o Lucas, de 6, que vale por 3, então eu sempre falo que eu tenho 5. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Como a Megan falou, eu queria honrar a vida da Eric e do Antônio. Muito obrigada pelo convite. O que Deus está fazendo aqui em Orlando através de vocês é extraordinário. E é lindo. As histórias que eu ouço de pessoas que nunca tinham ido numa igreja e vêm para cá e nunca saem, é muito, muito, muito encorajador para mim. Né? Então, eu quero honrar o que vocês estão fazendo e sempre estou em oração por vocês. Eu sou uma apoiadora da Vida Church. Eu amo pulseira, como vocês podem perceber, e vocês fizeram a coisa certa para eu comprar, que é pulseira. E é um prazer estar aqui. Né? Eu trabalho na Passion City Church há praticamente 17 anos. A nossa igreja é uma igreja nova. Nós começamos com um ministério para estudantes universitários. A gente fez turnês e muitos eventos em campos universitários, em cidades, realmente para a gente reavivar essa geração para Jesus. Né? E há 10 anos, mais ou menos, em 2009, um pouquinho mais de 10, a gente começou a nossa igreja. O nosso pastor teve o processo inverso. Ele foi chamado para pastorear uma igreja já um pouco mais velho. E a gente começou o nosso ministério feminino de mulheres, chamado The Grove. E eu faço parte da liderança desse ministério. E também lidero o Flourish, que é um ministério de mentoria para mulheres. Né? E, ultimamente, eu tenho estudado, eu estou no 2º ano do meu PhD em psicologia. Eu estou focando na área do florescer humano, a psicologia positiva. E eu estou estudando as emoções bíblicas e como a ciência está voltando, né, para a raiz do cristianismo. Né? E é muito lindo ver isso acontecer. Então, eu quero dedicar parte da minha vida a entender não somente o ser humano, mas o que nos faz, como Deus nos criou e quais são essas ferramentas que vão nos levar a continuar crescendo e usufruindo dessa vida e vivendo o nosso propósito até a gente chegar na eternidade. Então, essa é uma das minhas grandes paixões. Eu amo a Bíblia, né? Eu fui uma pessoa que consumi muito a palavra de Deus através de outras vozes. E isso foi muito ruim para mim, porque tardou o meu processo. Né? Então, eu tenho uma paixão em encorajar as mulheres a aprenderem a palavra de Deus por elas mesmas e a
saberem, ouvirem a revelação de Jesus para elas. Esse é o nosso currículo. A gente tem 2 anos de currículo do Flourish e é uma mentoria. São 6 temas nesse livro e é uma forma da gente estudar a palavra. Isso aqui, na verdade, é a Bíblia redesenhada, tá? É a Bíblia aqui. E é uma maneira da gente não só estudar a palavra, mas a gente caminhar com uma mulher que esteja num estágio à nossa frente, né? Esse é o poder da mentoria. E eu já falei sobre isso aqui o ano passado, e eu tenho uma paixão muito grande por isso, porque é um chamado de Deus na minha vida, e eu tenho visto Ele desenrolar tudo isso. E um dos temas desse livro, que quando a gente começou o ministério, isso aqui, na verdade, é o meu 3º filho. Foi um trabalho muito lindo que a gente fez em equipe. Mas uma dos temas desse livro é identidade. Então, é um dos temas que eu acho de maior importância na vida de uma mulher, né? Que a gente saiba realmente quem a gente é em Jesus e que a gente se descubra também nessa vida, dentro das particularidades com que Deus fez a cada um de nós, uma de nós. E é uma caminhada, né? Então, ninguém aqui está para trás. Todas nós estamos numa parte dessa caminhada de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Então, é disso que eu quero falar hoje. Quando eu soube do tema, eu fiquei muito feliz, porque, como eu falei, é um tema que eu amo muito. E a gente vai, então, seguir aí um processo das 4 coisas que eu acho que são muito importantes nessa caminhada em direção a uma identidade realmente ancorada em Cristo, né? É como eu falei, é um processo. Nós vivemos num mundo caído, né? A Francine se referiu muito ao jardim, a gente falou muito disso hoje, né, já, mas aconteceu um problema lá atrás, né? E hoje nós vivemos uma realidade que é diferente do mundo ideal. E a gente precisa saber navegar essas águas, né, nesse período enquanto estamos aqui. E Deus, Ele dá as ferramentas para a gente, né? E como mulheres sábias que estão nessa busca, eu quero falar dessas 4 coisas que, na minha opinião, são muito importantes, né? Nessa vida, nós internalizamos as mensagens sutis, né, que são comunicadas a nós. Em vez de a gente reconhecer as coisas que estão erradas do lado de fora, a gente acredita, num nível muito profundo, que o problema somos nós, né? E é natural. Então, é por isso que a gente tem esse problema da identidade. Eu acredito que uma das tarefas mais importantes, como crentes em Jesus Cristo, é descobrir, é enraizar, é entender a nossa identidade e nos ancorar nela para que a nossa vida flua dela e não para construí-la. A gente já tem isso, né? Mas é muito fácil a gente viver a vida tentando construir uma identidade. E a gente já tem essa identidade. Então, número 1, eu acho que é muito importante reconhecer a natureza da nossa humanidade, entender a história de Deus bíblica, que tem um começo, um meio e um fim, entender que estamos num mundo que não é o ideal, né? No estado como humanos, nossos limites, imperfeições, as injustiças que foram feitas conosco, num mundo caído. O que somos e o que não somos, né? Romanos 3:10 diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, como eu falei, a nossa identidade ela foi formada no momento da criação. A Francine acabou de falar isso. Nós somos o imago Dei, a imagem de Deus. Independente de estarmos enraizados na nossa verdadeira identidade ou não, essa é a verdade sobre nós. Todos nós nesse lugar fomos criados à imagem e semelhança, e nós somos pequenas réplicas de Deus. Em Gênesis 1:23,
como todos já sabemos. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então Deus criou a gente à imagem dele. Essa é a verdade sobre nós. Nós fomos feitas à sua imagem e semelhança, nós possuímos os traços de Deus e nós temos toda a capacidade espiritual, né? Nós somos uma réplica espiritual de Deus. E isso significa que, como mulheres, nós somos mesmo definidas por quem Deus é e não por qualquer outra coisa. Eu estou falando aqui da imagem espiritual, né? Os atributos divinos que Deus nos deu em quantidades limitadas para representá-los. Eu não estou falando que a gente é Deus, tá, gente? Ele deu para nós capacitações e quantidades limitadas dos atributos dele. Ele, por definição, ele é onisciente, soberano, todo-poderoso. Então, ele nos deu uma mente, ele nos deu vontades, ele nos deu emoções e atributos humanos, segundo os seus atributos, infinitos e soberanos. Então, nós carregamos em nós o poder. A gente tem esse poder em nossas mãos porque Deus deu um poder limitado para que a gente execute o nosso papel na Terra. Mas, como eu falei já 2 vezes, nós vivemos num mundo caído, o nosso mundo não é um mundo ideal, e a nossa identidade na Terra humana, ela é formada ao longo de uma vida, do nascimento até a idade avançada, e muitos estudiosos, né, cientistas, pesquisadores, psicólogos e etc., existem muitas teorias sobre o desenvolvimento humano. E uma das mais aceitas diz que nós avançamos na vida através de 8 estágios de desenvolvimento. Mas é que é na adolescência que ela é consolidada, né, esse desenvolvimento nosso. Independente da sua paternalidade, né, e do ambiente que você cresceu, das pessoas que te criaram, de onde você cresceu, do tipo de pai e mãe que você teve, do tipo de infância que você teve, independente disso, todas as pessoas vivem crises psicossociais. Isso é parte de um estudo sobre o desenvolvimento humano que as impactam negativamente. De novo, o mundo caído, não importa quão maravilhosos os seus pais foram, quanto maravilhosa a sua infância foi, você não teve uma vida perfeita, porque nós não estamos no mundo perfeito, né? Qualquer problema. E a ideia desses 8 estágios, o que é muito louco, é que se acontece um problema em um deles, todos os outros serão afetados. Tá? Então, pensa comigo aí. Eu quero que você comece a pensar na sua vida pessoal, na sua infância. Eu sou filha de um alcoólatra que, realmente, falando bem honestamente, nunca se recuperou. E eu tenho muitos... eu sou um milagre, na verdade. A minha vida... Eu sou uma sobrevivente de uma história muito, assim, linda com Deus. Mas eu cresci num ambiente totalmente não ideal. Né? Eu não sofri, graças a Deus, nenhum abuso físico, nenhum tipo de abuso. Mas, muito cedo, eu assumi papéis que não eram para mim, né? Não eram para a minha idade. E isso gera milhões de problemas e traumas. Então, eu estou falando de algo que eu vivi. Né? Então, se acontece um problema num estágio, o outro vai ser afetado. E, a propósito, uma das maiores contribuições do conhecimento do desenvolvimento humano e a formação da nossa personalidade e identidade vem de uma pessoa, como eu, que acabei de falar, que também sofreu uma vida muito difícil. Né? E eu quero falar dele um pouquinho. Eu vou ler essa história, porque eu jamais conseguiria memorizar nessa idade avançada que eu estou. Então, eu vou ler, tá? Eu falo, às vezes, acontece uma coisa comigo que eu jurei por Deus que eu não ia fazer, mas, né, como a gente faz, Deus, eu falo muita palavra em inglês aí no meio do português, né? A primeira vez que eu vim aqui, eu fiquei com medo. Eu falei, gente, como é que vai ser? Porque a gente perde o vocabulário, né? Mas, então, vocês me perdoam se eu usar umas palavritas aí.
Erik Salomonsen nasceu em Frankfurt, na Alemanha, em 15 de junho de 1902, e ele foi criado na religião judaica. Sua mãe, Carla Abrahamsen, era membro de uma rica família judia de Copenhague, na Dinamarca. Ela se casou com Valdemar Salomonsen, que inesperadamente partiu para a América do Norte um dia após o seu casamento. Que tal? Ela nunca mais o viu. Quando ela engravidou, alguns anos depois, ainda casada no papel com Valdemar, ela foi enviada ou deixada voluntariamente para a Alemanha para evitar um escândalo. Ela morava perto ou com parentes e acabou se estabelecendo em Frankfurt. Pouco depois de seu filho nascer, ela soube que seu pai biológico havia morrido. De acordo com um estudioso chamado Elkind, ela nunca revelou a identidade de seu pai para Erik, o que deu origem à sua busca ao longo da vida pela verdadeira identidade de seu pai, e, por extensão, a sua própria. E sustentou seus escritos sobre a construção da crise da identidade. Carla criou Erik sozinha. Aos 3 anos, ele adoeceu e ela o levou a Theodor Hamburger, o pediatra local da cidade, por quem mais tarde se apaixonou e se casou. Hamburger a ajudou a criar Erik como seu próprio filho. Quando ele tinha cerca de 8 anos, Erik foi informado de que Hamburger não era seu pai biológico, mas ele cresceu como Erik Hamburger. Depois de se mudar para os Estados Unidos, por sugestão de seu filho, Kai, Hamburger mudou o sobrenome de seu filho adotivo, Erik, de Hamburger para filho de Erik, Erikson. E também adotou o sobrenome para Carla e ele mesmo. Esse estudioso escreve que ficou claro desde cedo para todos, incluindo o próprio Erik, que tinha cabelos loiros e olhos azuis, que ele não era filho de Hamburger. Enquanto ele era chamado de Goy, um nome usado pelos judeus para um não-judeu, pelos judeus locais, as crianças cristãs o chamavam de judeu. Isso, sem dúvida, criou confusão na identidade de Erik e insegurança na mente jovem dele. Além disso, ele foi ridicularizado na escola pelos colegas que o chamavam de hambúrguer, o que o levou a mudar o seu sobrenome, o nome dele e o nome dos filhos, para Erikson, para o resto da vida. Este breve vislumbre dos primeiros anos de Erikson revela alguns dos seus principais temas na vida, temas que giram em torno da crise de identidade. Esse foi o cientista, que depois virou professor em Harvard, em Yale, que teve a autoria dessa frase, crise de identidade. O primeiro, então, esses temas giram em torno da crise de identidade que ele experimentou ao longo da sua vida inicial e profissional. O primeiro desses temas relaciona-se com a sensação de que sua mãe e ele próprio foram decepcionados por outros pontos-chave significativos de seu desenvolvimento. O segundo diz respeito à incerteza sobre quem era o seu pai e, consequentemente, quem ele era, destacando sua fundamental crise de identidade. Ele chegou ao ponto de renomear a si mesmo e se referir a si mesmo como Erik Erikson. O terceiro tema foi respeito à sua busca por autodescoberta. Ele foi um dos maiores pensadores de todos os tempos e ele criou a teoria mais respeitada sobre desenvolvimento humano que envolve a identidade. Então, a ideia, o meu objetivo com essa história é: nós vivemos e somos criados num ambiente imperfeito. E nós vivemos um certo aspecto humano da nossa identidade. Que se a gente não tiver Jesus, é um caminho sem fim. Então, eu já falo agora para vocês. Não existe uma forma de você seguir adiante nessa caminhada e se encontrar e ter paz na sua vida se não for através de Jesus, né? Ele criou esses 8 estágios, e muito rápido, só para dizer como é impossível você ser uma pessoa perfeita,
O primeiro estágio, ele vai de 0 a 2 anos, e ele é a confiança e a desconfiança. Se você cresceu num ambiente ideal, de 0 a 2 anos, você vai ser uma criança que confia nas pessoas. Se você não vai confiar, e você não vai ter muita esperança na vida. É isso que diz o estudo, né? Sem me aprofundar muito. Segundo estágio vai de 2 a 3 anos, que é de autonomia e vergonha e dúvida. Se você foi criado no ambiente ideal, você vai ser uma pessoa confiante, autônoma. Você já viu criança que não tem muito? Assim, você já percebe que ela não é uma criança segura? Eu não estou falando que é culpa do pai e da mãe, existem outras coisas que envolvem. Mas eu acho que tem um pouco a ver, talvez, com isso. A iniciativa e a culpa, entre 4 e 5 anos, né? Quando a criança está começando a ficar independente. Quando ela não se sente capaz, ela começa a desenvolver sentimentos de culpa, isso é uma coisa intrínseca. A diligência e a inferioridade. A identidade e a confusão de identidade. Essa é a parte-chave, que vai dos 12 aos 18 anos. Quem teve uma adolescência confusa nesse lugar? Muitas de nós, né? É uma fase que já é difícil. A intimidade e o isolamento entre 19 e 40 anos, a generatividade e a estagnação dos 40 aos 60, e a integridade e o desespero entre 60 e o resto da vida. Tudo isso para dizer que existe uma progressão, né? E no final da vida, se tudo correu bem, a gente está bem, a gente tem essa nossa sabedoria, a gente vai usar. Ponto aqui é: ninguém cresceu num ambiente onde isso tudo foi uma coisa verdadeira, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a gente precisa reconhecer essa humanidade, que a gente vive num lugar que não é o ideal, a gente está lutando contra alguns inimigos, né? E a gente precisa dessa intencionalidade para superar muitas dessas coisas através de Jesus. Não é um esforço nosso. Eu acho muito importante a nossa participação nessa, a gente se conhecer, a gente entender quem a gente é, o que a gente precisa eliminar da nossa vida e o que a gente precisa reclaim, né? Para ter na nossa vida. O segundo ponto dos 4 é que nós nos conhecermos como indivíduos únicos e insubstituíveis nos leva a conhecer a Deus, né? Muitos dos estudiosos, filósofos antigos, os fundadores da igreja, cristãos, tá? Já falavam muito isso. Agostinho, Teresa de Ávila, assim, coisas assim muito antigas que vocês podem pesquisar e ver como isso já era uma coisa dita, né? E eu acho que se você viver de acordo com quem você é, isso vai determinar para onde você vai. O autoconhecimento, ele é importante para a gente conhecer a Deus. Infelizmente, esse é um termo que está sendo sequestrado pelo mundo da autoajuda, tá? Então, assim, self-help, autoconhecimento, é uma coisa que, principalmente na igreja, a gente rejeita, porque ele é equivalente à independência de Deus. E isso está errado. Você fazer isso independente de Deus não é a forma correta. Mas se descobrir dentro de Deus, da palavra de Deus, é necessário para que você abrace a sua identidade, né? Tirando essa conotação desse termo, esse conceito ele é de extrema importância. Provérbios 25 diz: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Que é a essência dessa ideia. A gente precisa aprender a discernir o nosso coração e a continuar nessa caminhada, né? 2 Pedro 1,3 diz: a certeza de nossa vocação e eleição. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio de pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Coríntios 10, 12, 14.
Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que não se recomendam a si mesmo, que se recomendam a si mesmo. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, eles agem sem entendimento. Esse é o versículo que eu queria falar ali no podcast, tá? 2 Coríntios 10, 12 e 14. Nós, porém, não nos gloriemos através do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Nós não somos chamados a nos comparar, tá? A mensagem desse versículo é espetacular. Eu iria lá dar uma olhadinha, não vou ler aqui, mas é muito, muito boa. Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós para praticarmos. Eu falei um pouco do livrinho do Peter Scazzero. É uma devocional super, super simples, mas muito profunda para mim. E ele tem um capítulo nessa devocional que fala: conheça a si mesmo para conhecer a Deus. Né? Eu amo em 1 Samuel 17, 38, 40, eu amo Davi. Né? Davi, nem tenho palavras para falar de Davi, que vocês conhecem. 38, 40, 1 Samuel 17. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Imagina a cena. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com esta coisa, ênfase minha. Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com uma tiradeira na mão aproximou-se dos filisteus. Fala de uma identidade aí forte. Tipo, tira isso de mim, não sou eu. Né? Então, eu acho é nessa ideia que a gente precisa se conhecer. E parte desse processo é quem eu sou e também quem eu não sou. Né? Eu acho que é uma verdadeira violência com a gente e com Deus e com as pessoas quando a gente tenta viver uma vida que não é a gente, né? Seja lá quem seja você. Como eu gosto muito de um pastor chamado John Mark Comer, a minha amiga Erika também gosta muito dele, e ele falando de Sabbath, Megan, he gave it all up to live a Sabbath and demoted himself from his church to live a different life. So, eu admiro muito ele. E não é sobre a autodescoberta, ele diz, é sobre formação espiritual. Então, não é que você está se descobrindo para você mesma, você está se descobrindo até para você ser o que Deus quer de você, né? O que Ele espera de você nesse processo. Nessa jornada de autoconhecimento, eu descubro de tudo. É uma oportunidade de vermos o bom, de vermos o ruim, o bonito, o feio, e de buscarmos ser mais como Jesus, conhecendo quem a gente não é, dependendo de Deus para trazer em nós a capacidade de operarmos em quem Ele nos fez. É uma oportunidade de vermos as nossas feridas, que precisam de cura, do que amamos fazer e desenvolver os dons que Deus nos deu. Isso é muito importante para mim. Se você talvez cresceu na igreja, talvez isso seja uma coisa que não seja tão fundamental para você. Mas eu acredito que aqui tenha muita gente como eu que não cresceu na igreja. Eu encontrei Jesus com 22 anos. Eu tive pais, assim, tirando o problema do meu pai, meus pais eram muito maravilhosos. Eu tive uma mãe incrível, que foi mãe e pai, e em muitos momentos da minha vida, ela nos nutriu com um amor gigante, mas o apelido dela era General. E ninguém, como a gente fala em inglês, nobody messed around with my mom. Mas era um amor, assim, que a gente não se desviou. E foi uma história linda, a gente se converteu através do meu irmão mais novo. Eu tenho um irmão chamado Danilo, 11 anos
irmão foi convidado por uma vizinha para ir na igreja. E a minha mãe começou a ver a mudança nele. E ela se converteu, começou a ir na igreja. E depois o meu irmão do meio, que quem sabe a minha história sabe que eu perdi esse irmão há 14 anos. E eu fui a última. Mas Deus restaurou a nossa vida. E eu estava falando que, para mim, essa caminhada é muito importante, porque eu não sabia quem eu era. Quando eu conheci Jesus, eu era completamente perdida. O meu pecado era de ser perfeita. Eu podia ter me desviado, e é o que eu falo, é um milagre a minha vida. Mas o meu pecado era de fazer tudo certo. E ser a filha ideal e fazer tudo certo, né? E então eu creio que nesse lugar tenha muita gente como eu, que não cresceu na igreja, que conheceu a Jesus mais tarde, e que essa caminhada é real. A gente não sabe quem a gente é sem Jesus. E existe um processo muito humano que a gente precisa viver, de cura, de conhecimento, de nós e de Jesus, como diz o pastor John Mark, a nossa formação espiritual, né? Então a gente precisa dessa caminhada, é uma coisa verdadeira. Se você é um novo cristão, tenha fé, tenha força e tenha esperança que você vai chegar lá. E que você vai se curar, e que você vai se fortalecer. Porque esse é o único caminho. O único caminho. Na jornada do autoconhecimento, a gente descobre os nossos limites. João 3:27 diz, a isso João respondeu. Também amo essa passagem. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado nos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. E eu vejo isso de duas formas, em nossas vidas, mas quão seguro de si você tem que ser aqui para falar, é ele. Ele promoveu Jesus naquele momento, né? E quantas vezes a gente se promove, né? Na falta de fé de que Jesus está com a gente não assume o lugar que ele nos deu, como a Francine falou, porque a gente acha que o nosso lugar é inferior. O poder que existe na nossa vida quando a gente assume o nosso lugar do jeito que Deus fez para nós. Não tem limite. A gente simplesmente não espera para ver. Esse é o problema. A gente não espera para ver. Existe um momento na história da Bíblia que Jesus descobriu que ele era o Filho de Deus. Em Mateus 3,13 diz que é o batismo de Jesus. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Então, apesar de não devermos basear nossa identidade em atributos sobre nós precisamos descobrir e saber quem a gente é e quem a gente não é. O nosso chamado, ele flui de quem a gente é. Né? E nós somos seres incompletos e desancorados sem estarmos ligados a Ele. Então, o nosso chamado ancora um pouco da nossa identidade, quando ele flui de quem a gente é. Eu creio que saber quem somos e operarmos de forma saudável está diretamente ligado com a eficiência em servir a Deus.
pois nós não perdemos tempo buscando quem a gente é. Porque é uma vida muito autocentrada quando a gente não sabe quem a gente é. A gente está, em vez de estar servindo a Deus, a gente está nessa luta interior com a gente mesmo. Entendeu? Então, quanto mais cedo a gente se achar, mais a gente está ligado a esse propósito enorme e maravilhoso que Deus deu para nós, né? Creio que esse propósito ele está diretamente ligado com amar o próximo, não ter inveja dos outros e ter menos ansiedade na vida. A sua identidade não é ancorada em Jesus se você é paranoica, se a comparação te destrói por dentro. Paranoico assim, ai, fulano está pensando isso de mim. Paranoia, né? Talvez não patológica, mas uma paranoiazinha. Algumas eu acho que é, viu? Quando a comparação te destrói, quando você trabalha demais para ser aprovada, e a opinião dos outros vale mais do que a sua própria. Isso aí é uma coisa difícil, viu, de largar. É difícil. Eu trabalhei com 2 ferramentas. Eu vou falar rapidinho, porque o meu tempo, senão eu não termino. Uma se chama Right Path. É um acessório, tá, gente? Não é... É uma coisa que vai te ajudar a aprender mais de você. E está em português. Long story, mas eu ajudei eles a traduzirem essa ferramenta para o português. E é um assessment que você faz e ele vai te dar o teu perfil. Esse é um. O segundo é o Enneagrama, que eu amo muito. Por quê? Porque dizem os sábios que ele foi criado por monges há muitos anos com uma base espiritual. Tá? Não tem nenhuma base científica no Enneagrama, mas ele ajuda muito, porque a gente precisa conhecer esse lado meio dark da gente para a gente superar ele, né? E não focar nele, em nenhum momento focar nele. Mas é o que eu falei, a gente precisa também aprender as coisas que a gente precisa deixar. Quanto mais velha eu fico, mais eu concordo que o mais importante na vida é quem a gente está se tornando. Tá? Eu estou falando muito em ficar velha porque não é mentira. Tá? Tem um livro que se chama A Estrada para o Caráter, do David Brooks. Eu gosto muito desse escritor. E nesse livro, ele fala, bem no começo do livro, ele fala que nós temos 2 tipos de currículo. O currículo das conquistas e o nosso currículo de funeral. O currículo das conquistas é tudo que a gente fez, estudou, diplomas, promoções, né? É o nosso currículo da vida. Mas o mais importante é o que vão falar da gente no nosso funeral. E não tem absolutamente nada a ver com o teu currículo de conquistas. Então, o mais importante na vida é quem a gente está se tornando. Tá? Quem sou eu? Quais são as virtudes bíblicas que eu preciso desenvolver na minha vida? Eu gostaria de ter tempo para isso. Quais são alguns dos seus dons que você precisa explorar para terminar esse ponto? E qual deles você tem ignorado? Gente, isso aqui poderia ser uma série de 20 capítulos, tá? Então não dá. Número 3, a nossa identidade está diretamente ligada ao nosso chamado. Eu acho que, apesar de nós não podermos nos basear e ter a nossa identidade baseada no que a gente faz, eu comecei me apresentando intencionalmente sem falar o que eu fazia. Porque é o que a Francine estava falando aqui, a gente chega num lugar, what do you do? O que você faz? É uma coisa muito enfiada na nossa prática, na nossa cultura, né? Eu acho que a ideia de que não somos o que fazemos é errada. Tem um negócio que se fala em inglês que é you are not what you do. Né? Eu acho que é assim a frase. O que eu acho é que o nosso valor não está no que a gente faz. Tá? Porque o nosso valor ele não tem nada a ver com isso. Mas ele tem tudo a ver com a nossa identidade, com o nosso chamado e o que a gente fazemos o que fazemos com a nossa vida, porque o nosso chamado flui de quem somos. Não adianta eu querer ser médica se o meu dom
é falar pouquinho como eu falo, né? Ou outros exemplos melhores do que esse. Eu acho que muitas vezes a nossa identidade está ancorada nas coisas erradas, no que fazemos, no que temos, no que usamos, nosso peso, nossa aparência, nossa popularidade, quantos seguidores temos. Principalmente brasileira, gente, a gente dá muito valor para o externo, né? Apesar que eu estou tão feliz que eu pude usar a minha roupinha. Aqui eu estou me sentindo em casa. Eu uso isso aqui em Atlanta, o pessoal fala, você vai num casamento? E a mulher brasileira é uma coisa maravilhosa, que a gente gosta de se arrumar. Ela é linda. Eu estou aqui no meio, estou maravilhada com a beleza de vocês. Mas a gente dá muito valor para isso, né? É um valor excessivo para isso. A gente gasta dinheiro demais com isso, né? E a gente baseia quem a gente é nisso. Então, se você tem feito isso, você construiu uma casa na areia. Desculpa te contar a verdade assim tão cedo, mas vai cair. É questão de tempo, tá? Eu creio que é uma vida incompleta, tá? Totalmente. A gente tem uma definição errada de sucesso, né? E quando isso acontece, existe uma desconexão com o nosso destino e, consequentemente, com a nossa identidade. Mesmo que você deseje intencionalmente não seguir o modelo de sucesso que a sociedade te estabelece, é preciso muita maturidade, crescimento, evolução em Jesus para definir e permanecer num sucesso específico, que é o de Deus para você. Tá? Quando a gente está com a nossa identidade enraizada, é impossível não saber qual é o nosso chamado. Muitas aqui eu garanto que estão aí atrás do chamado, do propósito. Se você sabe quem você é, saiba que você vai saber qual é o seu propósito, o seu chamado, tá? Especificamente falando. Ele é revelado por Deus e não por nós. Deus disse para nós lá em Gênesis, domine. Ele criou e ele falou, domine. Na mesma parte, Gênesis 1, 26. Ele deu um chamado, deu um trabalho para a gente ali, né? E, de novo, não é que a gente é o que a gente faz, mas eu acho que eles estão muito ligados. Efésios 4, 1, 3 diz, como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, como disse a Francine, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Eu estou nesse momento no meu PhD estudando a esperança. A esperança mora no nosso córtex pré-frontal. Existe uma resposta neurológica quando a gente cria objetivos e acha os caminhos para encontrar ele. A esperança está ligada a esses agency thinking and pathway thinking, ou seja, eu crio objetivos e eu sei como eu vou conquistá-lo. Quando você tem isso, você tem esperança. E é isso que eu estou fazendo um trabalho agora. Eu estou amando estudar isso. E Jeremias 29, 11, qual a ligação disso, né, com a ciência? Porque eu que conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. A esperança mora nesse lugar na nossa cabeça. E o meu último ponto é que somente em Cristo nós seremos transformados na plenitude de tudo o que podemos ser e o máximo que podemos ser dentro do que Deus nos criou para ser. Essa palavra transformação é uma palavra essencial para o cristão. Se você não está numa caminhada de transformação, você precisa entrar. O que é verdade sobre Cristo é verdade sobre mim. Eu estou em Cristo. É uma incorporação. Aí hoje estou entrando na área teológica que não é o que eu vim fazer aqui, destroçar isso, né, nesse momento. É uma área muito profunda, mas é a incorporação que nós, como recebemos a Cristo, nós recebemos essa caminhada.
E nós estamos num processo de viver em união e incorporar a Cristo. Cristo é santo, eu sou santo. Isso não é somente verdade teologicamente, mas ele está se tornando mais e mais na nossa realidade. Sabe uma dica de quando você está crescendo nas mãos de Deus e você está sendo transformado? É quando Deus começa a mudar seus desejos. Quando você começa a falar, nossa, eu não quero mais isso. Você começa a falar, alguma coisa. Celebre essa vitória, porque Ele está te levando para frente nessa caminhada, tá? 2 Coríntios 3, 16, 18. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Deus muda os nossos desejos. Ele nos convida a participar da nossa própria transformação, Romanos 12, 1, 2. Né? Ele pede a nós... portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu ia ler muito mais aqui, mas eu vou pular. Eu quero que vocês depois leiam as bênçãos espirituais em Cristo, em Efésios, tá? E a nova humanidade em Cristo, Efésios 2. Aí, lição de casa. Efésios 2, começando no versículo 11, vai até o 19, tá? Efésios 4. O livro de Efésios, by the way... Esse livro aqui, ele é, no tema identidade, ele é o livro de Efésios inteiro. O que a gente fez aqui, o meu objetivo com esse trabalho, é que as mulheres aprendessem livros inteiros da Bíblia o máximo possível. Então, em 8 semanas, esse livro ele é para ser feito em 1 ano, em 6 temas. Cada tema tem 8 ou 9 semanas, ou seja, slow food, não é McDonald's. É a melhor comida aí que você vai achar em algum lugar, tá? Então, o livro de Efésios, para o tema identidade, não existe melhor. Tá com problema de identidade? Memoriza versículos de Efésios. Eu conheço uma pessoa que memorizou o livro de Efésios. O livro inteiro. Podemos? Com certeza podemos. É difícil? Com certeza é. Eu passei de uma pessoa totalmente insegura para uma pessoa muito mais segura nesse processo. E isso tudo é para a honra e glória de Deus, não é nenhum mérito meu. E eu quero terminar falando um pouco sobre o eixo e a âncora, né? Eu acho que eu pulei uma parte aqui, que é uma coisa que eu queria ter falado para vocês, nessa questão de, quando a gente estava falando de comparação, que é sobre os antolhos do cavalo. Quem sabe o que é antolho? Alguém aqui cresceu numa fazenda? Alguém andou a cavalo? Quem sabe o que é? O cavalo, ele é um animal super distraído. Ele não consegue seguir o caminho dele se ele não tiver aquelas... Você tem a foto aí? Se ele não tiver os antolhos, que é utilizado para que ele não se distraia, que ele siga o caminho adiante. Então, eu queria que essa foto viesse para vocês verem, né, essa imagem. E quando vocês estiverem se comparando, para que vocês lembrem que você coloque aí os seus blinders, que são os antolhos. A gente, às vezes, eu falo para mim mesma, blinders on. Blinders on. Porque o que está acontecendo com ela, eu preciso celebrar. Ao mesmo tempo que eu celebro o que Deus está fazendo em mim, né? E se a gente vive com essa mentalidade
de aprovada, não para ser aprovada, a gente caminha adiante muito mais rápido. A gente está nesse caminho não é para ser aprovada, a gente já foi. É de aprovada que a gente está aqui, né? Então, que você lembre dos antolhos, que você lembre do eixo, tá? Ó, esses são os antolhos. Tem vários tipos. Tem uns cavalinhos mais modernos, que gostam de fashion. Na outra foto ele é mais, né? Olha que bonito esse aqui. Esse daí veio do Fashion Week. Então, lembrem disso, que a gente precisa. A gente talvez seja pior do que cavalo, minha gente. Deus se refere a nós como ovelha. Ovelha é o bichinho mais burro que tem. Ela precisa de um pastor, porque senão ela se perde. Entendeu? Então, a gente precisa a gente não sabe o que a gente está fazendo. Enraize a sua vida em Jesus. O eixo ele é uma linha reta, real ou imaginária, que atravessa o centro de um corpo, em torno do qual esse corpo efetua ou pode efetuar movimento de rotação. Vive no eixo que foi te dado. O centro está aqui, é você e Deus. Tá? Entendam o contexto disso. Terapia, amigos, claro, mas a opinião de Deus é a única que vale. E eu vou terminar com a âncora, com a imagem de um navio. A definição da âncora é uma peça de ferro forjada, destinada a reter o navio, segurando-o pela uma amarra num fundeadouro, num ferro. No sentido figurado, a âncora é o seguinte: ela serve para proteger e para amparar. É um arrimo e um amparo para nós. Então, imagine um barco navegando sem âncora. Essa somos nós sem Jesus. A âncora que a gente precisa para a nossa vida é Jesus. E a minha oração é essa, e aí eu vou descer. Então, eu não vou orar por mim mesma. Eu vou orar aqui em ação de graças e oração, que é o último capítulo de Efésios, a última parte de Efésios. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que vocês demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por todos vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê, minhas amigas, um espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Eu oro, Senhor Jesus, também para que os olhos do coração dessas mulheres sejam iluminados, a fim de que elas conheçam a esperança para a qual você as chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Obrigada, Jesus, por esse dia. Eu peço pelas minhas irmãs nesse lugar, que o Senhor vividamente lembre, Deus, das palavras que foram divididas nesse dia. E que elas possam, Senhor, permanecer nessa caminhada com o Senhor, descobrindo cada vez mais quem elas são em Ti. Com a sua presença, no nome santo de Jesus. Amém.